Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula então de contabilidade gerencial. Hoje, aula 2, falaremos sobre a teoria institucional. Então, para reforçar, estamos na unidade 1 para entender melhor o que é a contabilidade gerencial e como ela pode ser utilizada no sentido de ferramenta de controle para auxiliar o processo decisório da administração. A teoria institucional, ela busca evidenciar e discutir motivos pelos quais os processos organizacionais são legitimados, as práticas institucionalizadas que são geradas nas organizações. O que isso quer dizer? Essa ideia de institucionalização é vista como uma busca por legitimidade. Então, a automanutenção da própria organização. A gente precisa entender que esse processo ele começa pela padronização e pelo compartilhamento de valores, que são apresentados e defendidos pelos gestores das organizações. Na teoria institucional, o comportamento do indivíduo é modelado por padrões que são criados nas organizações. Esses padrões eles são compartilhados e incorporados, como a gente conhece, por regras e normas empresariais. Então, essa teoria ela indica que um indivíduo, ao entrar numa instituição, ele acaba sendo moldado, ele começa a agir de acordo com os padrões daquela organização. Isso, aplicado ao meio empresarial como nós conhecemos hoje, é o que resulta, então, nos códigos de ética, nos códigos de conduta e na forma como se age de acordo com o trabalho que se executa. Essa teoria ela pode ser dividida em três grandes etapas, digamos assim, ou três grandes formas de se discutir esse assunto. A velha economia, a nova economia e a chamada nova sociologia institucional. A gente vai dar uma olhada uma por uma e depois vamos associar o assunto com a nossa matéria propriamente dita. A velha economia surge aproximadamente em 1919, com os primeiros escritos ali sobre esse tema. A ideia é que a instituição é a análise, ou o próprio objeto, o principal objeto de análise. Nessa perspectiva, então, as instituições elas são desenvolvidas como consequência da rotinização dos hábitos de um grupo em comum. Então, várias pessoas começam a se reorganizar ali. É claro que a gente já tinha empresa, mas talvez esse conceito ele não fosse tão bem definido ou ainda estivesse em discussão. Mas várias pessoas executando um hábito em comum ou com um propósito em comum, executando determinadas atividades. Um pouco depois, mais ou menos em 1940, se discute sobre a nova economia institucional. Essa ideia é que a instituição passa a ser vista como uma perspectiva um pouco mais capitalista ou mercantilista, seria o termo mais adequado. Então, nessa época, a instituição em si ela toma um papel que supera a essa ideia de comportamento apenas, da modelagem desses comportamentos para os fins em comum. Ela começa a buscar também a determinação de custos e valores dos produtos e serviços. Então, ao invés de apenas a instituição determinar ali qual é o comportamento daquele indivíduo naquele local, como hoje a gente chama o local de trabalho, a instituição ela começa a participar de maneira mais exteriorizada com a sociedade. Então, ela começa a ser ali a determinação para o que a gente chama hoje de mercado. As empresas começam a controlar o mercado, digamos assim, a determinar o preço de um determinado produto, a definir ali quais são os custos para a produção de determinada mercadoria e etc. E aí, continuando de uma abordagem um pouco mais recente, a gente tem a nova sociologia institucional, onde as instituições elas passam a ser interdependentes com a sociedade e com o mercado que já está amplamente mais competitivo. Então, nesse momento, a economia já se renovou, a gente passou pela Segunda Guerra mais ou menos em 1945. Naqueles anos há uma reestruturação da sociedade como um todo e do mercado também, inclusive das formas de se trabalhar no meio empresarial. E aí a sociologia, acompanhando esse processo, ela começa a entender que as instituições adotaram novos padrões de comportamento. Então, o mercado estava mais competitivo, havia muito mais empresas competindo pelo mesmo produto ou serviço, e a gente entende que existe ali então uma nova perspectiva. As instituições passam a ter essa relação constante com o meio em que vivem. E esse entendimento nos ajuda inclusive a trazer o assunto para a matéria, que é a contabilidade gerencial. Então, para a gente entender de uma maneira muito simples, ela pode ser compreendida como um conjunto de rotinas dentro de uma organização. Então, é basicamente a institucionalização de hábitos e práticas para a obtenção de melhores resultados. Como a gente já viu, a institucionalização é o processo de dar legitimidade, É o processo de adquirir ali a legitimidade de acordo com aquilo que se busca.
Então, neste caso, nós queremos melhores resultados. Quais são as práticas que nós podemos adotar para obter, então, melhores resultados no nosso negócio? A contabilidade gerencial vem justamente para responder essa questão. Vem para apresentar os meios e formas pelos quais nós vamos executar esses processos, e é isso que a gente está observando. Então, de onde que vem essa ideia? Vem justamente da análise do que é a empresa, do que antes se chamava de instituição e desse processo que nós conhecemos hoje, né, do meio empresarial. Então, entender isso tudo nos ajuda a compreender um pouco melhor de onde surge essa contabilidade gerencial, ou por que ela surge. É justamente pela capacidade, pela evolução desses estudos, de identificar o que são as instituições. Então, a contabilidade e a tal da velha economia. Sob a ótica dessa perspectiva, nós pensamos ali numa organização estável, né, mais antiga, digamos assim, que somente produz aquilo que é de sua capacidade. Então, talvez de início as empresas, né, eu trouxe aqui o exemplo para a gente imaginar, uma antiga fábrica de calçados, mais ou menos em 1920, ou um pouco antes até. A sua produção ela é apenas de um único item, que eu coloquei aqui como exemplo os calçados masculinos, mas a gente pode escolher qualquer outra coisa. E não há uma concorrência em localidade próxima, né? O comércio ele estava começando literalmente. Então a gente tem aí uma ideia de competitividade não tão acirrada. A mão de obra ela é relativamente barata, a matéria-prima ela não é tão escassa como nos dias de hoje, digamos assim, e as suas condições de funcionamento não são limitadas sob as ameaças externas, né? Sobre fiscalização talvez de governo, fiscalização de outras entidades ou de próprias empresas adversárias, digamos. Então, a maior preocupação naquela época, ou dos gestores daquela época, é basicamente manter o negócio funcionando, né? Desde que seja lucrativo. Mas isso acontece quase que sem outros objetivos. Então, pela perspectiva da ideia da velha economia, uma nova pessoa, um novo trabalhador, quando ele entrava nessa organização, a grande dificuldade ou o grande propósito que se tinha ali, na verdade, era moldar ele para executar aquele trabalho, né? E aí, praticamente, a pessoa aprendia um ofício e executava isso pela vida toda, né? Se era fabricar sapato, ela fabricava sapatos a vida toda, ia trabalhar o resto da vida naquela fábrica, naquele molde, executando aquela mesma função, num processo repetitivo e tudo mais. Avançando mais um pouquinho, a gente tem então a ideia da relação da contabilidade gerencial com essa nova economia. Aqui, a gente já precisa pensar numa organização um pouco mais competitiva, né? A mesma fábrica de calçados, mas agora por volta de 1940. A sua produção ela não pode mais ser apenas de um único item, né? É preciso inovar, é preciso buscar mais oportunidades, competir de maneira externa, ou seja, interagir um pouco mais com esse mercado para conseguir garantir o seu espaço. Então, a maior preocupação dos gestores nessa época ultrapassa essa simples ideia de lucro. Agora, o momento é de produzir mais gastando menos, justamente pela época que a sociedade vivia, né? E aí a questão vem, como fazer isso? Então, nesse momento, um novo trabalhador ele vai ser moldado justamente para produzir mais com menos, ou seja, gastando menos, né, em menos tempo, com menos mão de obra e etc. Então, existem aí novas questões a serem respondidas pelos gestores, né, novos desafios, e a contabilidade vai acompanhando esse processo. E aí a contabilidade associada a essa ideia de nova sociologia, a gente já precisa pensar numa organização muito mais semelhante aos dias de hoje. Hoje, até dá para dizer que as organizações estão relativamente diferentes, né, dessa perspectiva, mas vamos tentar fazer um raciocínio rápido aqui. A mesma fábrica de calçados, agora mais ou menos em 1980. A gente ainda não tinha uma internet popular pelo mundo todo, mas a produção ela começa a ser mais tecnológica, né? São necessários investimentos, é necessário mais planejamento, né? E é necessário nesse momento um cuidado maior ao executar essas operações, para que não haja erro, porque às vezes um pequeno erro de um pequeno operário está executando uma pequena atividade pode custar muito caro para a empresa. E o momento em si faz com que a maior preocupação dos gestores seja justamente a gestão do negócio. É onde se começa a entender que gestão não é sinônimo de lucro, né? Que um negócio lucrativo é apenas uma parte do negócio. A ideia da lucratividade já está completamente ultrapassada, a ideia de estabilidade. Então agora começa a surgir um conceito de valorização do indivíduo, daquele colaborador. E aí o novo trabalhador, né, aquela pessoa que acaba de entrar nessa empresa, ela começa a ser reconhecida pela sua contribuição. Então a gente entende que há uma nova relação entre empresa e sociedade e da empresa com os seus próprios empregados.
Tá? Então, essas três perspectivas nos ajudam a compreender como houve um avanço no aspecto da gestão e, principalmente, que a contabilidade ela veio acompanhando este processo. Tá? Então, as ferramentas elas surgem de acordo com as indagações que são executadas. Então, dependendo da pergunta que precisa ser respondida, cada vez mais complexa, como a gente viu aqui, envolvendo mais fatores, não apenas fatores econômicos ou financeiros, mas sim sociológicos, né, de comportamento humano, elas tornam-se então necessárias a serem respondidas e, fundamentalmente, as respostas ou ferramentas precisam ser tão complexas quanto. Por isso que existem muitas novas técnicas que surgem desse período para cá, para responder às novas perguntas que também surgem de lá para cá. Então aí, só para a gente contextualizar e resumir tudo, a teoria institucional ela vai buscar estudar e definir o que caracteriza essa instituição. E por instituição nós devemos entender um grupo em comum, né? Pessoas trabalhando de forma coletiva por um fim e objetivo comum também. Então você vai para a sua empresa todos os dias, vai trabalhar na empresa que você é empregado ou dono, né? Proprietário, e ali todos que estão em conjunto buscam um determinado fim. Desde que, mesmo que as suas atividades não sejam exatamente as mesmas, todo mundo está buscando um propósito igual. As diferentes óticas, elas nos mostram que essas mudanças nas instituições ao longo do tempo e observadas pelos estudos da sociologia fundamentalmente e das ciências sociais como um todo, são resultado das próprias mudanças na sociedade. Então, basicamente, a gente precisa repensar constantemente o conceito de instituição, o que hoje popularmente a gente chama aqui de empresa, apesar de não englobar apenas as empresas, mas vamos entender dessa maneira, elas vão mudando conforme a própria sociedade muda. Então, a partir dessa reflexão, eu quero que vocês entendam o seguinte: uma instituição ela não é formada exclusivamente pelo que ela produz, pelo que ela vende ou pela sua lucratividade. Ela é formada pelos seus indivíduos. Então, a sociedade que ela está inserida também faz parte desse processo. E o papel exercido pelos seus gestores tem fundamental importância no resultado que se obtém. E tudo isso para a gente entender o seguinte: essa contabilidade que nós vamos estudar, ela vai usar das técnicas básicas do débito e crédito, do balanço, da DRE, mas ela vai se concentrar em ofertar respostas para perguntas que muitas vezes um simples balanço, uma simples DRE não vai responder, uma simples movimentação de caixa não vai responder. Então, ela engloba muitas coisas que vão além dos números e das finanças exclusivamente. Ela tem uma perspectiva muito mais econômica e muito mais social, né? Muito mais sociológica, por assim dizer. Tá? Então, eu espero que tenha contribuído com as definições básicas aqui. Quero reforçar mais uma vez que vocês não precisam se preocupar em decorar conceito, em memorizar nada, mas sim consultarem e entenderem as ideias, né? O mais importante de tudo. Então, para a gente finalizar essa aula, eu deixei algumas questões para vocês filosofarem aí comigo. Primeiro eu quero que vocês imaginem que são ótimos cozinheiros e aí eu pergunto o seguinte: qual é a diferença entre você fazer algo para si, né, uma refeição para você mesmo, ou fazer aquilo para vender para as outras pessoas? O que lhe dá essa legitimidade para poder fazer a segunda opção? Então, nos dias de hoje, você tem que abrir uma empresa, você passa por um processo onde aquilo é reconhecido por entidades externas, pela sociedade, pelas pessoas que você vai trabalhar. Além da gente discutir exclusivamente a diferença entre o CPF de uma pessoa física e o CNPJ de uma pessoa jurídica, eu quero que vocês pensem na diferença disso no sentido da legitimidade, ou seja, o que caracteriza uma empresa nos dias de hoje? O que garante que aquela empresa ela verdadeiramente é o que ela diz ser, e assim sucessivamente. Por isso que vocês estudam tanto comportamento humano ao longo do curso, e aqui não vai ser diferente, porque o comportamento humano vai ser o fator decisivo na hora que a gente aplicar os cálculos. Porque de nada adianta um monte de número e a gente não conseguir colocar isso em prática. Então aí com as suas palavras, a segunda pergunta é: o que é possível compreender da teoria institucional? O que é que você entendeu disso? E se talvez aqui não tenha sido aprofundado o suficiente, eu peço que vocês procurem um pouco, deem uma olhada nas perspectivas sociológicas, para que vocês possam, de maneira geral, entender melhor essa teoria. Surgindo alguma dúvida, escreve diretamente para mim, manda um e-mail, mensagem, e a gente vai conversando e respondendo ponto a ponto. E a última é com as suas palavras também, ou seja, eu não quero que vocês me tragam um conceito pré-definido, mas sim aquilo que vocês conseguem expressar como um entendimento do assunto. Como que a contabilidade se relaciona com a gestão empresarial nos dias de hoje? Para a gente pensar numa contabilidade gerencial aplicada a um momento de pandemia, aplicada ao pós-pandemia também, já que nós precisamos constantemente planejar o futuro, trabalhar com uma
perspectiva futura, cuidando do presente e observando os erros do passado. Então, vamos lá. Quero que vocês coloquem no papel essas ideias, coloquem aí de maneira resumida também, não precisa se estender muito, e possam pensar sobre. E aí a gente começa então a entender um pouco mais sobre o que é a contabilidade gerencial. Obrigado pela atenção de todos vocês, eu estou sempre à disposição, desejo bons estudos e vejo vocês na nossa próxima aula.